O sangue que se tornou vida. Amanda segurava o exame com as mãos trêmulas. As letras borravam diante dos seus olhos cheios de lágrimas. Alfa-talassemia maior. Transfusões de sangue para o resto da vida. Risco de complicações graves. Esperança de vida reduzida. O médico havia falado com voz técnica, mas cada palavra soara como um martelo em seu peito. Seu filho, Pedro, de apenas 4 anos, nasceu com uma doença genética que impedia seu corpo de produzir hemoglobina suficiente. Sem tratamento, ele não sobreviveria. Mas mesmo com as transfusões, a qualidade de vida seria um fardo constante. Ela se sentou na cadeira da pequena sala de sua casa em São Paulo, olhando para o filho que brincava no chão com um carrinho de madeira. Pedro era uma criança alegre, apesar da palidez constante e da fraqueza que o fazia cansar-se rápido. Como vou explicar para ele que vai precisar de agulhas na veia pelo resto da vida? Pensou, apertando o papel até amassá-lo. Os custos das transfusões já estavam consumindo as economias da família. Seu marido, Carlos, trabalhava como motorista de ônibus, e o salário mal dava para as despesas básicas. Os planos de saúde se recusavam a cobrir o tratamento completo, e os hospitais públicos tinham filas intermináveis. À noite, enquanto Pedro dormia, Amanda chorava em silêncio, pedindo a Deus uma saída. Mas as respostas não vinham. Até que um dia, sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas, bateu à sua porta com um prato de sopa. Minha filha, você está tão abatida. Por que não vai comigo domingo na igreja? Lá a gente encontra força, disse com voz calma. Amanda hesitou. Ela havia ido a algumas igrejas antes, mas nunca se sentirá acolhida. Não tenho roupa bonita, não conheço ninguém, murmurou. Dona Maria sorriu. Lá não precisa de nada disso, minha filha. Só do seu coração. No domingo seguinte, Amanda entrou na congregação cristã no Brasil acompanhada por Dona Maria. O prédio era simples, sem luxos, com bancos de madeira enfileirados. As mulheres usavam saias abaixo dos joelhos e blusas de mangas, os homens, camisas sociais. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só o silêncio respeitoso antes da reunião começar. Um ancião, homem de rosto sereno e voz firme, abriu a reunião com uma oração. Depois, os irmãos e irmãs começaram a cantar hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura. Amanda nunca havia ouvido algo tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. As palavras falavam de fé, de confiança, de um Deus que ouve o clamor dos aflitos. Ela sentiu algo estranho no peito, como se uma porta que sempre esteve fechada estivesse se abrindo devagar. Quando o ancião anunciou o momento dos testemunhos, vários irmãos se levantaram. Um homem contou como havia sido curado de uma úlcera que os médicos disseram ser incurável. Uma senhora agradeceu por ter encontrado trabalho depois de meses desempregada. Amanda ouviu tudo com os olhos arregalados. Será que será que Deus pode, pensou, mas não teve coragem de se levantar. No final, houve a Santa Ceia. O pão partido e o vinho servido em pequenos cálices de vidro. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, disse o ancião, e Amanda sentiu um arrepio. Ela não era batizada, não podia participar, mas algo dentro dela clamava por aquela paz. Nas semanas seguintes, Amanda passou a frequentar a igreja com Pedro. Os irmãos a recebiam com carinho, sem perguntas invasivas, sem julgamentos. Uma irmã chamada Sofia, mãe de 3 filhos, sentava-se ao seu lado e explicava as passagens da Bíblia com paciência. Deus não desampara os seus, Amanda. Às vezes, a resposta demora, mas ele sabe o que faz, dizia, enquanto Pedro brincava com os filhos dela no pátio da igreja. Um domingo, depois da reunião, o ancião se aproximou. Irmã Amanda, temos ouvido suas orações. Você tem um fardo no coração? Ela engoliu o choro. É meu filho, irmão. Ele tem alfa-talassemia. Os médicos dizem que não tem cura. O ancião colocou a mão em seu ombro. Para Deus, não há coisa impossível. Vamos orar juntos. Naquela noite, a igreja se reuniu em oração por Pedro. Amanda nunca havia visto tanta fé junta. Os irmãos se ajoelharam, mãos postas, vozes unidas em súplicas. Alguns choravam. Outros apenas murmuravam: Senhor, tem misericórdia.
Amanda segurou Pedro no colo, sentindo o corpo frágil do menino, e pela primeira vez, acreditou que um milagre era possível. 2 meses depois, Pedro teve uma crise. Sua hemoglobina despencou, e ele foi internado de urgência. Amanda, desesperada, ligou para a irmã Sofia. Em menos de 1 hora, um grupo de irmãos da CCB estava no hospital, orando no corredor. O médico, impressionado com a calma daqueles homens e mulheres simples, permitiu que entrassem em pequenos grupos para impor as mãos sobre Pedro. Naquela noite, enquanto Amanda velava ao lado da cama do filho, uma paz inexplicável a invadiu. Ela se lembrou das palavras do ancião: Deus não está limitado aos relatórios médicos. E então, fez algo que nunca havia feito antes: entregou Pedro nas mãos de Deus, sem reservas. Na manhã seguinte, os exames mostraram algo incompreensível. Os níveis de hemoglobina de Pedro haviam subido para valores normais. Os médicos ficaram atônitos. Isso não é possível. Precisamos refazer os testes, disse um deles. Mas os resultados se repetiram. E nas semanas seguintes, Pedro não precisou de mais nenhuma transfusão. Seu corpo, que antes dependia de sangue alheio para sobreviver, começou a produzir hemoglobina sozinho. O hematologista, depois de descartar qualquer erro laboratorial, olhou para Amanda com espanto. Não tenho explicação científica para isso. Mas, como profissional, tenho que admitir, seu filho está curado. No domingo seguinte, Amanda se levantou para dar seu testemunho. Com Pedro ao seu lado, saudável e sorridente, ela contou tudo diante dos irmãos. Sua voz tremia, mas as palavras saíam firmes. Eu cheguei aqui desesperada, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Que a fé não é só palavra, é poder. Meu filho estava condenado pela medicina, mas Deus o libertou. A igreja inteira se encheu de lágrimas e louvor. O ancião, com os olhos brilhantes, lembrou a todos: irmãos, este milagre não é para a glória de homens, mas para a glória de Deus. Que nossa fé seja sempre assim, simples, humilde e inquebrantável. Depois da reunião, Amanda e Carlos decidiram se batizar. Na água, ela sentiu que não era só Pedro que estava sendo curado, mas sua própria alma. A vida ainda tinha desafios, contas, trabalho, as pequenas lutas do dia a dia, mas agora ela sabia, não estava sozinha. A lição que ficou. Anos depois, quando pessoas perguntavam como Pedro havia sido curado, Amanda respondia com um sorriso: não foi a medicina, não foi sorte. Foi Deus. E Ele não mudou. Ainda hoje, cura, ainda hoje ouve, ainda hoje faz milagres para quem crê. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de medos, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parece perdido. Que Deus não escolhe igrejas por seu tamanho ou aparência, mas por corações que o buscam em verdade. E que, na congregação cristã no Brasil, ela encontrou algo raro nos dias de hoje: uma fé pura, sem interesses, onde o mais importante não é o que se vê, mas o que se vive. Pedro cresceu saudável, e Amanda se tornou uma das irmãs que acolhem os novos, assim como Dona Maria um dia a acolheu. Porque milagres não são só para quem os recebe, mas para quem os testemunha, e assim, a fé se multiplica. Anos se passaram, e a vida de Amanda se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Mas ela nunca esqueceu a promessa que fizera naquela noite de desespero: se o Senhor curasse seu filho, ela dedicaria sua vida a servir na obra dele. E foi exatamente o que fez. Toda semana, ela estava na igreja antes de todos, ajudando a preparar o salão, arrumando as cadeiras, limpando os banheiros com o mesmo cuidado como se estivesse preparando um lugar para o próprio Jesus. Não era trabalho para ela, era adoração. E quando as irmãs mais novas chegavam desanimadas, com problemas no casamento, doenças na família ou dúvidas sobre a fé, Amanda as recebia com um abraço apertado e um convite: vem, minha filha, vamos orar. Deus não mudou. O que Ele fez por mim, pode fazer por você também. Foi assim que conheceu Sofia, uma jovem de 20 e poucos anos que chegará à igreja arrasada. O médico acabará de confirmar o que ela já desconfiava: uma doença rara nos rins, que exigiria transplante urgente. Os médicos davam poucas esperanças, e a fila do SUS era longa demais. Sofia chorava no banco dos fundos, sentindo que sua vida estava acabando antes mesmo de começar. Foi então que Amanda se aproximou, sentou ao seu lado e, com voz firme mas cheia de ternura, disse: filha, eu já estive onde você está.
E se Deus abriu um caminho para mim, Ele abre para você também. Mas você precisa crer de verdade. Sofia olhou para ela com olhos inchados de tanto chorar. Como assim, irmã? Os médicos disseram que não tem jeito. Amanda segurou suas mãos e contou sua história, o desespero no hospital, a oração de Dona Maria, a cura de Pedro. Deus não olha para relatórios médicos, minha filha. Ele olha para o coração. Se você entregar tudo a Ele, mesmo que pareça impossível, Ele vai agir. Naquela noite, durante a reunião, quando o irmão que presidia pediu oração pelos enfermos, Amanda levou Sofia até a frente. A jovem tremia, mas quando os irmãos impuseram as mãos sobre ela e começaram a clamar a Deus em uníssono, algo mudou. Sofia sentiu uma paz que não vinha dela mesma, era como se uma mão invisível apertasse seu coração, sussurrando: confie em mim. Nos dias seguintes, ela voltou à igreja todas as noites. Não era só pela oração, mas pela certeza de que ali, naquele lugar simples, com pessoas simples, havia algo que o mundo não podia oferecer, uma fé que movia montanhas. E então, na terceira semana, aconteceu o impossível. O telefone de Sofia tocou. Era o hospital. Uma doadora compatível havia aparecido de repente, algo extremamente raro para seu tipo sanguíneo. Os médicos ficaram surpresos, isso não costuma acontecer tão rápido. Mas Sofia sabia. Ela olhou para Amanda, que sorria com lágrimas nos olhos, e sussurrou: Deus não mudou. A cirurgia foi um sucesso. Os rins de Sofia passaram a funcionar normalmente, como se nunca tivessem estado doentes. E quando ela voltou à igreja pela primeira vez depois da recuperação, não foi só para agradecer. Foi para dizer: agora eu também quero servir. Quero que outras pessoas saibam que Deus ainda faz milagres. Amanda a abraçou forte, lembrando do dia em que Dona Maria a acolheu da mesma forma. Isso é a obra de Deus, filha. Ele não só cura o corpo, mas transforma vidas. E cada um que é tocado por ele tem a missão de levar essa luz adiante. Hoje, Sofia ajuda no trabalho com as crianças na escola bíblica dominical, e Pedro, já um adolescente, toca violão nos cultos, com a mesma paixão com que sua mãe serve. Às vezes, quando a igreja está cheia e os cânticos sobem ao céu, Amanda fecha os olhos e lembra daquela noite em que tudo parecia perdido. E sorri, porque sabe, o Deus que a salvou, que salvou Pedro, que salvou Sofia, é o mesmo Deus que está ali, no meio da congregação, pronto para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são histórias do passado. São realidades do presente, para quem crê. A vida de Amanda e sua família se tornou um testemunho vivo dentro da igreja. Muitas vezes, depois dos cultos, irmãs mais novas se aproximavam dela com os olhos brilhantes de esperança, querendo ouvir como Deus tinha mudado tudo. Amanda não se cansava de contar, porque cada palavra era um louvor. Eu era uma mulher quebrada, sem forças, mas o Senhor me levantou, dizia, segurando as mãos daquelas que precisavam de fé. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Um domingo, enquanto ajudava na distribuição dos hinos, Amanda notou uma jovem chamada Marisa, sentada sozinha nos últimos bancos. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado a noite toda. Algo em seu olhar lembrava a própria Amanda anos atrás, a dor que não conseguia esconder. Sem hesitar, ela se aproximou e sentou ao lado da moça. Posso orar com você, filha? Perguntou, com a mesma doçura que a irmã Clara tinha usado com ela. Marisa baixou a cabeça, e as lágrimas voltaram. Entre soluços, contou que havia descoberto uma doença grave no filho pequeno, e os médicos não davam esperança. Eles dizem que não há mais o que fazer, sussurrou, como se as palavras doessem ao sair. Amanda apertou sua mão com firmeza. Eu já ouvi essa frase antes. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Ele mudou a minha história, e vai mudar a sua também. Naquela mesma noite, durante a reunião de oração, a igreja se uniu em clamor por aquele menino. Os irmãos oraram com fé, lembrando das promessas de Deus, dos milagres que já haviam visto. Amanda, de joelhos, intercedia com lágrimas, como se estivesse de volta àquela madrugada em que Pedro quase partiu. Senhor, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, que sarou meu filho, toque agora neste pequeno, clamava. Dias depois, Marisa voltou à igreja com o rosto iluminado. Os exames tinham mostrado uma melhora inexplicável.
Os médicos, surpresos, pediram novos testes, mas a verdade era clara: Deus havia intervindo. O menino estava curado. Eu não tinha mais para onde correr, Marisa confessou, abraçada a Amanda. Mas aqui, eu encontrei esperança. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuavam. Cada vida transformada se tornava uma semente plantada no coração da congregação. Os jovens que antes viviam perdidos agora serviam com alegria, famílias desunidas se reconciliavam nos bancos da igreja, doentes recebiam cura, e corações feridos, consolo. Pedro, agora com 17 anos, muitas vezes olhava para a mãe enquanto ela testemunhava e pensava: podia ter sido diferente. Podia ter sido o fim. Mas não foi. Porque Deus, na sua misericórdia, tinha um plano. E aquele plano não era só para Amanda, nem só para Pedro, nem só para Sofia. Era para todos que, como eles, se rendessem aos pés do Senhor. Numa tarde de sábado, enquanto a família ajudava a preparar a ceia, o irmão mais velho da igreja, com sua voz serena e cheia de autoridade, lembrou a todos: os milagres não são para nos engrandecer, mas para glorificar a Deus. Cada cura, cada livramento, cada vida mudada é um sinal de que Ele está conosco, como prometeu. Amanda olhou ao redor, viu as crianças correndo felizes no pátio da igreja, os jovens ensaiando os cânticos, os irmãos mais velhos conversando com sabedoria. E soube, mais uma vez, que aquele era o lugar onde Deus escolhera abençoá-la. Não por merecimento, mas por amor. Porque na congregação cristã no Brasil, a fé não é teoria. É experiência. É ver Deus agindo, dia após dia, na vida daqueles que creem. E quem já viu um milagre, sabe, o melhor ainda está por vir. Naquela mesma noite, durante o culto, Amanda sentiu algo diferente no ar. Não era só a emoção dos cânticos ou a união dos irmãos, mas uma presença mais forte, como se Deus estivesse preparando algo especial. Enquanto o pastor lia as Escrituras, ela fechou os olhos e orou em silêncio: Senhor, se é da tua vontade, usa-me hoje. Mesmo que eu não entenda, que a tua glória seja revelada. De repente, uma irmã que estava sentada atrás dela, a irmã Maria, começou a chorar baixinho. Amanda virou-se e viu que ela segurava um lenço contra os olhos, o rosto marcado pela dor. Sem pensar duas vezes, Amanda colocou a mão em seu ombro e perguntou: Irmã, o que está acontecendo? Entre soluços, Maria contou que seu filho, Lucas, de apenas 10 anos, estava internado há semanas com uma doença rara nos rins. Os médicos haviam dito que, sem um transplante urgente, ele não resistiria. Ela já havia orado tanto, jejuado, pedido aos irmãos que intercedessem, mas a cada dia a situação parecia piorar. Hoje recebemos a notícia de que o rim disponível não era compatível. Não sei mais o que fazer, irmã. Minha fé está fraquejando. Amanda sentiu o coração apertar, mas uma paz estranha encheu sua alma. Ela segurou as mãos de Maria e disse com firmeza: Vamos orar agora mesmo. Deus não nos abandona. Ele ouve, e Ele responde. As duas se ajoelharam ali mesmo, entre os bancos da igreja. Amanda começou a clamar em voz baixa, mas cheia de convicção: Pai Celestial, Tu és o Deus dos impossíveis. O mesmo que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que curou os enfermos com uma palavra. Olha para o Lucas, Senhor. Não é pela nossa justiça, mas pela Tua misericórdia. Dá um milagre, Pai. Mostra o Teu poder. Os irmãos ao redor, percebendo a oração, também se uniram. Alguns colocaram as mãos sobre Amanda e Maria, outros apenas fecharam os olhos em silêncio, mas todos sentiram a mesma fé arder no peito. O culto continuou, mas naquele canto da igreja, algo sobrenatural estava acontecendo. No domingo seguinte, durante o testemunho, a irmã Maria subiu ao púlpito com o rosto iluminado. Em suas mãos, segura um papel, que era o resultado de novos exames. Com voz trêmula de emoção, ela contou que, na manhã daquele sábado, após a oração na igreja, os médicos haviam ligado com uma notícia inesperada: um novo doador compatível havia aparecido, e a cirurgia seria feita ainda naquela semana. Mas não parou por aí. Durante o transplante, enquanto os irmãos oravam na igreja, os médicos se surpreenderam: os rins de Lucas, que estavam quase sem função, começaram a mostrar sinais de melhora antes mesmo da cirurgia. Quando acordou, o menino não precisou mais do transplante.
Os exames mostravam que seus rins estavam se regenerando, algo que a medicina não conseguia explicar. A igreja explodiu em glórias a Deus. Amanda, com lágrimas nos olhos, abraçou Maria e Lucas, que agora corria pelo pátio da CCB, saudável e cheio de vida. Isso não é sorte, não é coincidência, ela pensou. Isso é Deus mostrando que Ele está vivo, que Ele ouve, que Ele age quando confiamos nele. E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil viu a mão de Deus se mover. Não por causa de homens, não por mérito próprio, mas porque ali, entre aquele povo simples e fiel, Deus escolheu revelar seu amor. Porque quando a fé se une à oração, os milagres não são exceção, são a prova de que Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma vidas. E quem esteve ali naquela noite sabe, o melhor não está por vir. O melhor já começou. O milagre completo e a lição que ficou. Lucas não apenas correu, ele pulou, riu, abraçou os irmãos da igreja como se quisesse compensar cada dia de dor. Os exames posteriores confirmaram, não havia mais vestígios da doença. Os médicos, atonitos, chamaram de a remissão espontânea, mas Amanda e Maria sabiam a verdade, aquele menino era uma carta de amor assinada por Deus. Naquela noite, enquanto as luzes da CCB se apagavam e os últimos irmãos se despediam, Maria ajoelhou-se no mesmo banco onde havia chorado meses antes. Desta vez, suas lágrimas eram de gratidão. Senhor, eu não merecia, mas o Senhor me deu mais do que pedi. Não só a cura de Lucas, mas a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, tu estás trabalhando. A lição ficou gravada nos corações, a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar quando o medo bate à porta. Não foi a intensidade dos gritos na oração, nem a perfeição daqueles que pediram, foi a simplicidade de um povo que acreditou que Deus ainda faz o impossível. Porque milagres não são sobre merecimento, são sobre um Deus que se deleita em surpreender quem o busca. Anos depois, Lucas, agora um jovem, subiria ao púlpito da mesma igreja para contar sua história. E ao final, diria o que todos já sabiam: Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda salva. Ainda escolhe os pequenos para mostrar seu poder. O milagre não foi só meu, foi de todos que, naquela noite, aprenderam que a esperança nunca é em vão. Porque, no fim, a maior prova de que Deus está vivo não são os milagres que Ele faz, é o coração que, depois deles, nunca mais duvida.